trazendo algo muito importante e ao mesmo tempo algo muito preocupante para os irmãos de Coríntio. Paulo, meu amado e querido irmão, se encontra agora em um estado muito preocupante, espiritualmente falando. A igreja de Coríntio, os irmãos de Coríntio, meu amado e querido irmão, se encontrava agora em um estado muito preocupante. Que estado é esse, irmão Messias? Na própria palavra, nós vamos ver agora que Paulo vai conversar com os irmãos daquela igreja de uma forma, meu amado e querido irmão, muito preocupante. Paulo chega a considerar os irmãos de Coríntio como meninos na presença de Deus. E o que é isso, irmão Messias? Por que o Paulo chamou os irmãos de Coríntio de meninos? Porque, amados e queridos irmãos, os irmãos de Coríntio, eles não estavam no modo espiritual, mas eles se encontravam de forma carnal na presença de Deus. A igreja de Coríntio, naquela época, meu amado e querido irmão, estava passando por muitos problemas internos. A igreja de Coríntio, naquela época, estava tendo muitos problemas entre irmãos e irmãos, e não é diferente nos dias de hoje, né, irmãos? Que em muitas igrejas tem atrito entre irmão fulano, entre irmão ciclano, entre irmão beltrano, entre irmão B, entre irmão C, entre irmão D, enfim. Naquela época, meu amado e querido irmão, os irmãos de Coríntio, espiritualmente falando, estavam totalmente fora da linhagem espiritual de Deus. E Paulo agora, vendo o estado preocupante que esses irmãos se encontravam, recebe agora toda essa revelação da parte de Deus para alertar os irmãos, para que os irmãos pudessem sair da carne e voltassem novamente ao Espírito, para que assim pudesse agradar aos olhos de Deus. Dá glória a Deus, irmão. E agora, meu amado e querido irmão, Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a criticar, começa a exortar os irmãos de Coríntio pela forma a qual eles estavam vivendo na presença de Deus. E aqui agora vai entrar o tema da palavra. O tema da palavra pautado para hoje é: Deus é o centro de tudo e não os homens. Amém? Diga assim comigo: Deus é o centro de tudo e não os homens. Aqui, meu amado e querido irmão, os irmãos se encontravam em um estado praticamente preocupante. A igreja de Coríntio estava dividida naquela época. Por que, irmão Messias? Porque os irmãos daquele momento, meu amado e querido irmão, deixaram de dar crédito e devoção a Deus e começaram agora a dar crédito e devoção aos homens. Os irmãos de Coríntio sabiam que quem fundou a igreja naquela época foi o apóstolo Paulo. Mas só, meu amado e querido irmão, quando Paulo saiu de Coríntio e ele foi para as demais regiões daquela época, Apolo assumiu a responsabilidade de Paulo. Paulo saiu e Apolo entrou para continuar assim levando as boas novas para a igreja de Coríntio e continuando aqui aos irmãos na presença de Deus. Só que neste momento os irmãos começaram a se dizer entre si: o apóstolo Paulo saiu e agora ficou Apolo, ficou naquele momento com a responsabilidade de regar tudo aquilo que Paulo plantou naquela época. E agora o que aconteceu, irmão Messias? A igreja começou a se dividir, irmãos. Isso ao passar do tempo começou a diminuir a espiritualidade da igreja. Porque além desse problema de divisão dentro da igreja naquela época, começou a acontecer outras coisas muito preocupantes. Irmãos começaram a ter inveja de um, o irmão ficava com inveja do outro, começaram as dissensões, começaram ali as calúnias entre um e outro, e não é diferentemente dos dias de hoje, não é, irmão? Às vezes também dentro da igreja tem irmão que tem inveja do outro irmão, por incrível que pareça. Quem acredita nisso daqui, irmão? Tem gente dentro da igreja que tem inveja da vida do irmãozinho. Tem gente dentro da igreja que fica chateado em ver a vida de um irmão A ou de um irmão B ser abençoada. E o que é isso, irmão? Isso é coisa do Espírito Santo de Deus? De Deus nada, do diabo. E agora, meu amado e querido irmão, Paulo, vendo o estado espiritual da igreja, ele começa a exortar os irmãos e começa a dizer: olha, vocês são um bando de meninos na presença de Deus. Vocês não estão sendo mais alimentados com carne, mas vocês hoje estão sendo, parece que estão sendo alimentados com leite. E essa expressão, meu amado e querido irmão, ser alimentado por leite, significa que ainda está começando a receber os ensinamentos iniciais na presença de Deus.
E quando Paulo se refere a comer carne, a comer um manjar, significa absorver ensinamentos avançados na presença de Deus. Os irmãos se encontravam num estado preocupante, decadente, muito triste. E Deus estava se entristecendo, porque Deus é o centro da igreja, irmãos. Deus é o principal alicerce da igreja. Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então é a preocupação maior, irmão Messias, é que muita gente hoje, meu amado e querido irmão, está deixando de adorar a Deus, está deixando de dar crédito a Deus, está deixando de dar devoção a Deus, para dar crédito e devoção e atenção a homem. Irmão, homem aqui nessa terra não é digno de adoração. Homem nessa terra não é digno de adoração. Homem nessa terra não é digno de exaltação. Pelo contrário, irmãos, eu sou um pecador miserável igual a você é. Eu sou um carente necessitado da graça de Deus, assim como você é. Mas naquela época o negócio era outra coisa. Os irmãos se encontravam de um estado 100% voltado para homens. E isso estava entristecendo a Deus. Porque o que Deus quer é ver eu e você adorando 100% a Ele. É a Ele. É a Ele que nós temos que adorar. É a Ele que nós temos que se prostrar. É diante dEle que temos que render glórias e louvores, irmãos. Irmãos, eu fico triste. E ao mesmo tempo Deus também ficou com a igreja de Coríntio, vendo os irmãos dividindo, um querendo considerar Paulo como Deus, outro querendo considerar Apolo como Deus. E Paulo agora, já sabendo de tudo que estava acontecendo, ele se considerou no momento também como um carente necessitado da presença de Deus, assim como eles. Paulo não era nada, como você pode ver também dentro da palavra. Apolo também não era nada. Mas Paulo, cheio da graça, disse que tanto ele como Apolo eram seres enviados por Deus, cheios da graça de Deus, para levar as boas novas do Evangelho a toda e qualquer criatura naquela época. O estado era preocupante, irmãos. O estado era muito preocupante. E sabe por que é que Deus alerta, irmãos? Sabe por que é que Deus fala? Sabe por que é que Deus exorta? Sabe por que é que Deus usa o servo ou uma serva para falar de uma forma dura e rígida? É porque Ele ainda ama a igreja. Porque se Ele não amasse a igreja ia de um mal para pior. A igreja ia se afundar mais ainda. Mas Deus, vendo a necessidade espiritual da presença dele na vida dos irmãos de Coríntio, decide alertar Paulo, para Paulo levar todo esse recado para a igreja daquela época. E muitos irmãos, amados e queridos irmãos, se você for analisar, não concordaram um pouco com a forma que Paulo fala. Mas quando Paulo, ao longo do tempo, começa a pregar, começa a levar tudo aquilo que Deus propôs no coração dele, para ele falar para os irmãos, muitos irmãos agora começaram a acordar. E muitos irmãos naquele momento começaram a entender que homem não é digno de adoração. Ai, irmão Messias, então quer dizer que Paulo, como fundador da igreja de Coríntio naquela época, não era para ser respeitado? Eu não estou dizendo isso. Paulo era fundador, Paulo era pastor da igreja e merece ser respeitado como todo líder espiritual merece, mas não merece ser considerado como o centro da igreja, porque o centro da igreja é Jesus de Nazaré. Irmãos, hoje, e quando eu vejo isso, eu fico muito triste. Quantas e quantas emissoras de TVs aí que transmitem cultos de demais ministérios, e nesses demais ministérios você vê irmãos exaltando o homem, irmãos divinalizando o homem. Irmãos, o homem não é para ser divinalizado, não, irmão. O homem, ele não pode ser colocado como o primeiro na igreja, porque o primeiro na igreja é Jesus de Nazaré. Oh, glória! Em muitas emissoras eu poderia citar aqui alguns ministérios, irmãos, mas eu não vou citar, porque é feio, é antiético, e no dia do juízo final, Jeová vai ter um acerto de conta com todo mundo. Olha o que é que Paulo vai dizer. Paulo, ele diz que tanto ele como Apolo, no dia do juízo final, receberá a recompensa de todo o seu trabalho na obra de Deus.